Leitura do livro de Gênesis, capítulo 36. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Adá, filha de Elom, o Hitita, e Aholibama, filha de Aná, filha de Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Adá deu a Esaú a Elifaz, e Basemate gerou Reuel, e Aholibama gerou Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E tomou Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Assim habitou Esaú no monte de Seir. Esaú é Edom. E estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu a Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Adá, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aholibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú a Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá e o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão e o príncipe Corá. Estes são os príncipes que procederam de Aholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Estes são os filhos de Esaú. E estes são os seus príncipes. Esaú é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela terra: Lotã e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dison, e Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. E estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é aquele Aná que achou as fontes quentes no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dissom e Aholibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer e o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo as suas famílias, na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. E reinou em Edom Belá, filho de Beor. E o nome da sua cidade era Dinabá. E morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabé, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Husã, da terra dos Temanitas. E morreu Husã, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade era Avite.
E morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. E morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. E morreu Baal-Hanã, e em seu lugar reinou Adar. E o nome da sua cidade era Pau. E o nome de sua mulher era Mitabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela terra, Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. E estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é aquele Aná que achou as fontes quentes no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dissom, e a Olibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer e o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo as suas famílias, na terra de Seir. Permaneça conosco e ouça o próximo capítulo para continuar essa jornada pela Palavra de Deus.